Fala pessoal, então, como prometido, na verdade esse primeiro vídeo desse canal para falar um pouquinho sobre o Reconexão, falar um pouquinho sobre essa ideia. E antes de mais nada, pessoal, só para deixar bem claro, né, para você que entrou aqui, você já tem acompanhado, obviamente, o que a gente tem colocado lá no nosso canal de transmissão no Instagram. Bom, para deixar claro, não é e não tem a pretensão de ser absolutamente nada ligado a nenhum processo religioso, tá? Então, não tem absolutamente nada a ver com igreja no sentido eclesiástico da palavra, tá? Mas é apenas um caminhar com Jesus a partir de uma compreensão acerca do Evangelho, né? Mas como que surgiu isso tudo? Eu confesso a vocês que eu tenho vivido dias assim bem difíceis com relação a muita coisa, porque ao contrário do que a religião prega, quando você tem um encontro pessoal com Jesus, você pode ter um encontro com a religião em diversas formas. Você pode frequentar um lugar, você pode assistir uma reunião, mas se encontrar com Jesus é aquilo que Jesus falou a Nicodemos. É nascer de novo, né? É nascer da água e do Espírito, é nascer da compreensão, é ser imerso numa nova realidade, batizar a sua mente com essa nova perspectiva que foi traduzida na cruz em amor. Isso é o Evangelho, né? Quando o Evangelho te resgata, é impossível você viver uma outra realidade. Não depende de religião, não depende de templo, não depende de observações religiosas, e sim apenas da compreensão de quem você é agora em Cristo Jesus. Então, para a gente dar início a esse vídeo, é óbvio que eu não vou me delongar muito. O Reconexão, na verdade, ele foi tomando o meu coração aos poucos. Tá? Quando eu falo que a minha vida realmente tem se tornado algo que eu não esperava, é porque eu cheguei à conclusão, e isso no caminho, tá? Deus, ele primeiro te tira do ambiente, ele vai te explicando no caminho, tá? Ele não fala, ó, você vai para tal lugar e vai fazer tal coisa, não. Ele vai te explicando no caminho. E vocês me acompanham já no Instagram há muito tempo, muitos estão desde o início e tal. O que acontece? Vocês sabem que o ano passado, por exemplo, eu tive uma agenda bem cheia, muitas viagens para São Paulo, indo direto. Esse ano, realmente, a coisa secou. Eu não tenho recebido convites, eu não tenho os eventos também. O último evento que eu deveria ter feito lá na Gerson Dória, até por esse processo estar se iniciando, eu acabei não indo. Então, eu fiquei meio confuso com relação a tudo isso, né? Parece que estava tudo indo ao contrário. Na verdade, aos pouquinhos eu vou chegando à compreensão de que, de fato, quando Deus entra na tua vida, você acha que tudo vai para o eixo, né? Automaticamente. Não, primeiro ele coloca tudo de cabeça para baixo, porque ele vai começar a mexer em vários pontos, e é assim que funciona, não adianta. A religião pode até dizer para você que você aceitou Jesus, é uma maravilha, tudo começa a dar tudo certo, sua vida muda de patamar. Na verdade, essa é a proposta da religião para trazer você para o templo, tá? É o gatilho mental da atração, para fazer com que você fique ali. E aí os caras usam vários mecanismos, né? Você dá um pouco de dinheiro aqui, dá a sua oferta, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vou levar seu nome lá no monte, eu vou orar. Tudo isso aí é religião, tá, pessoal? Na verdade, quando você conhece Jesus, a coisa aperta, porque ele vai começar a mexer em coisas que você de repente não gostaria. Mas é o processo, é importante para que você mude a sua consciência e para que a sua vida realmente esteja de acordo com aquilo que Deus quer fazer através de você. Então, o Reconexão começou dessa compreensão nova, né? A Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando Deus, a partir da cruz, ele reconectou essa comunicação direta com os seus filhos, e na verdade que agora são herdeiros e não são mais criaturas a partir do legado de Adão, do pecado que foi cometido por Adão e da separação que houve a partir daí de Deus, né? Paulo escreve isso, a carta aos Romanos, quando ele fala, por um só homem o pecado entrou no mundo e por ele a morte, por isso a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Mas em Jesus, que é o segundo Adão, ou seja, a segunda pessoa física, nós somos reconectados à nova realidade em Deus, que é a nossa realidade em Deus, que na verdade é a realidade de filhos que somos.
Só que a Bíblia fala que a nossa carne ela é corrompida pelo pecado e assim ela se torna, né? Então a gente tem que lutar incansavelmente contra essa natureza. Por isso que é tão difícil a vida em Jesus. Na verdade, é a contradição do que a religião prega, né? A religião prega a facilidade que é exatamente para você ficar. Mas o evangelho, na realidade, ele é muito complexo. Apesar de ser simples na sua identificação de compreensão, quando você leva a esse choque de realidade, o caminhar com Jesus é complexo, entendeu? Implica abandono, implica renúncia, né? Quando Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo o seguinte, ó, tem uma cruz que você vai carregar também, não é talvez a minha, né? Não é uma cruz física, mas talvez seja uma cruz em diversos outros sentidos. Pode ser um abandono de coisas que você gosta muito de fazer, pode ser os lugares que você de repente gostava de frequentar que agora não faz mais sentido para você, e não é uma religião. O Espírito vai te trazendo a essa realidade, porque você se apega tanto com Deus que você só quer aquilo. Não tem mais espaço para absolutamente nada. E isso é algo natural, não é uma imposição. Até porque se for uma imposição religiosa, do tipo, agora você está em Jesus, então você tem que fazer isso. Não é uma cartilha que você tem que rezar, entendeu? É uma compreensão que vai te alcançando aos poucos. A conversão é exatamente esse processo, você vai mudando, é a metanoia, né? Deus vai te alcançando todos os dias e é difícil, cara, é muito difícil, porque tem dias que você está no limite da sua paciência, as coisas não estão totalmente fora do seu controle, mas é necessário que seja assim para que você entenda a sua dependência de Deus. E o Reconexão nasceu dessa característica. Deus estava em Jesus reconectando todas as coisas. A Bíblia diz que quando Jesus ele morre e a partir da sua ressurreição, o véu do templo se rasgou e todos nós temos livre acesso a Deus, ou seja, não precisamos mais de intermediadores. Não é mais o sumo sacerdote que entra para falar com Deus e oferecer sacrifícios pelos nossos perdão, o nosso perdão dos pecados. Ou seja, todo aquele que está em Jesus é livre para ter acesso a Deus. E isso é reconexão. Nós somos reconectados por Jesus e pela cruz e nós somos devolvidos à nossa natureza de filho. Quando você tem essa compreensão, você se torna livre. Isso que é o mais interessante. Você não vai se tornar preso a uma religiosidade, né, a uma prática. Não, você está livre. Ou seja, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, ou nem todas me edificam. Então, você começa a avaliar o que realmente faz sentido para você. E quando Deus toma o lugar do seu coração, o mais importante é que nada mais faz sentido a não ser esse propósito aqui, tá? E isso vai te alcançando aos poucos. Então, eu comecei a entender, agora as coisas estão começando a voltar para os eixos, né? No princípio eu achei que eu tinha que parar de produzir meu conteúdo, muitos amigos aqui me mandaram mensagem, inclusive, de apoio, né? Mas enfim, foi um processo que eu passei que foi fundamental para que eu chegasse a esse raciocínio e a esse entendimento. Mas isso é o Reconexão, tá, pessoal? A minha ideia aqui não é transformar isso numa religiosidade, não é transformar isso, sabe, num projeto religioso. Embora no futuro nós venhamos a ter um espaço onde a gente possa congregar, conversar, bater papo, dialogar, falar sobre o evangelho, que isso tem tomado meu coração de uma forma assim que eu nem sei como explicar. Mas nada vai ter a ver com esse processo religioso, tá? Essa característica de templo, de igreja, dessa coisa toda. E é aquilo que o Ed René falou que eu testifico, né? Eu não tenho prazer nenhum nisso, na verdade, a minha compreensão do evangelho é completamente a antítese disso que está aí, mas esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é apenas carregar a mensagem do evangelho e transmiti-la para você. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar nesse canal aqui, alguns vídeos, tá? Para você, eu vou fazer o tráfego lá pelo canal de transmissão a princípio, apesar de que esse canal vai ficar aberto, e você que achar necessário, então você entra aqui e assiste os vídeos mais longos. Esse vídeo aqui está em 9 minutos e 30, eu vou até os 10 minutos, que é para não estender demais. Eu espero que você tenha compreendido qual é a nossa proposta aqui. A nossa proposta é apenas carregar o evangelho como compreensão de vida, né? Transmitir a partir de nós, porque o milagre de Jesus, ele nos muda e nos modifica para que a gente seja a esperança do outro, para que a gente seja referência para o outro a partir daquilo que Jesus foi e a partir daquilo que Jesus é em mim e agora em nós. Por isso que Paulo fala que nós somos agentes
dessa reconciliação. Primeiro, uma reconciliação que foi feita com Deus e depois a mesma que é feita com os homens. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo aqui, só para trazer esse esclarecimento do que é o Reconexão. É claro que a gente vai falar mais sobre isso, mas eu espero que você tenha gostado. Então, se você gostou e não é inscrito, se inscreve, deixa o teu comentário aqui embaixo, deixa a tua curtida, para a gente começar a entender que você está gostando desse conteúdo aqui. E todo o conteúdo que sai aqui no canal vai ter o link lá no canal de transmissão no Instagram, então fica ligado lá também, vai ter algumas coisas também lá, compreensões, enfim, a gente vai trabalhando à medida que o Senhor for nos dando a direção. Valeu, pessoal, um forte abraço a você aí, fique com Deus e um ótimo final de semana.